Olá! Você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Caroline Povoleri e você vai ver agora os principais destaques de hoje. O calendário do Imposto de Renda 2024 já está disponível. O contribuinte terá entre os dias 15 de março e 31 de maio para entregar. Bullying e cyberbullying agora é crime. Sanção foi publicada no Diário Oficial da União. História motivacional. Senhor de 96 anos de idade pratica esporte para melhorar sua saúde e sua vida. O abono salarial vai começar a ser pago em menos de um mês. O calendário do benefício deve ser acertado até agosto, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A partir de 15 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal começa a fazer o pagamento do abono salarial de 2024 referente ao ano base 2022. Ao todo, mais de 24 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. O abono salarial é um benefício anual com valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até 2 salários mínimos mensais. O crédito ao trabalhador será feito de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Quem for correntista ou tiver poupança na Caixa deve receber o depósito direto na conta. Para os demais, o benefício vai ser concedido por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pelo Banco Público, também de acordo com o cronograma de pagamento. A movimentação dessa modalidade de poupança é feita por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário também pode sacar o abono com o cartão social nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa Econômica. Saiu o calendário do Imposto de Renda 2024. Entre os dias 15 de março e 31 de maio, a declaração do IR Pessoa Física vai precisar ser entregue pelos contribuintes. A partir deste ano, a faixa de isenção do imposto de renda será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. O valor estava congelado desde 2015. Com a mudança, 13.700.000 contribuintes, pessoas físicas, estarão isentos do tributo, de acordo com a Receita Federal. Além disso, quem recebe até 2 salários mínimos terá uma espécie de desconto automático de R$ 528 para ser incluído na faixa de isenção. Com as mudanças na tabela, mesmo quem ganha mais de 2 salários mínimos será afetado, porque o imposto é cobrado apenas sobre os valores que ultrapassem as faixas isentas ou de tributação reduzida. Ou seja, quem tem um salário de R$ 4.000 e se encaixa na faixa 4, não pagará 22,5% sobre toda a parte tributável do salário, mas apenas sobre a parte acima da isenção. Outras regras do Imposto de Renda 2024 ainda serão anunciadas pela Receita e os normativos para o envio das declarações publicados até fevereiro. O INSS já está usando a inteligência artificial na identificação de fraudes nos documentos. O alvo principal são os atestados médicos apresentados para conseguir o auxílio-doença. O benefício dos atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivos de doença. Mas uma quantidade considerável de trabalhadores se utilizam dessa condição para burlar o sistema e entregam atestados falsos. Essa situação foi expressa em um levantamento, onde mostrou que em 2023, mais de 1.600.000 documentos emitidos não foram aceitos pelo INSS por conta de irregularidades. O robô, desenvolvido pela DataPrev, vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet. A partir de agora, a análise feita pela inteligência artificial
vai cruzar os dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Esse novo sistema substitui o atendimento médico pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. Sendo assim, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Vale ressaltar que qualquer pessoa que seja segurada tem direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLT, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. Basta ter o documento verdadeiro assegurando a necessidade da utilização do benefício. Um levantamento da consultoria de inovação Accenture apontou que 99% dos gestores brasileiros acreditam que a inteligência artificial transformará serviços e atividades industriais. O cenário deixa evidente a insegurança das empresas em apostar em inteligência artificial, principalmente por conta dos riscos de violação de direitos autorais e de possíveis erros. No resto do mundo, 47% dos gestores afirmaram não estarem preparados para o avanço tecnológico tão repentino. Apesar do receio em investir em inteligência artificial, as empresas que já começaram a olhar com mais carinho para o ramo devem começar a apresentar vantagens já este ano. De acordo com especialistas, neste momento, as empresas precisam investir mais em pessoas do que na tecnologia, com o objetivo de capacitar força de trabalho especializada, pois ainda não existem profissionais e especialistas em inteligência artificial na escala necessária. Neste ano, a inteligência artificial deverá influenciar 44% de todas as horas de trabalho em curso na indústria. A estimativa é que em 2025, os clientes estejam tão satisfeitos com o atendimento por chatbots quanto ficariam com uma chamada para um atendente humano. Já em 2029, conselheiros de inteligência artificial terão mais audiência do que buscadores tradicionais como o Google e o Bing. Os especialistas disseram que 60% dos trabalhos atuais não existiam em 1940, antes da invenção dos computadores, e a maioria das pessoas trabalhava com agricultura antes da Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, a inteligência artificial pode ser considerada um marco, assim como foram os computadores. E muitas profissões devem surgir. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Enem na última terça-feira. 60 candidatos tiraram nota máxima na redação. 2.730.000 candidatos realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. O número representa 68% dos inscritos. 60 candidatos tiraram nota máxima na redação, um número maior que na edição anterior, quando apenas 18 tiraram nota 1000. Embora o aumento no número de candidatos que tiveram excelente desempenho na redação seja de se comemorar, chama a atenção que apenas 4 candidatos que tiveram notas máximas são alunos da rede pública. Na edição do Enem realizada em 2023, também aumentou o número de concluintes do ensino médio que fizeram a prova. Ainda assim, apenas metade dos jovens que terminaram os estudos no ano passado participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Sem dar muitos detalhes, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo federal pretende pagar um incentivo financeiro para os estudantes do terceiro ano que fizerem o Enem. O ministro também anunciou que nos próximos dias será realizada uma pesquisa para tentar entender por que tem caído o interesse dos jovens pelo Enem. Nós vamos usar os e-mails das inscrições para fazer as perguntas relevantes sobre os motivos que levam alguns jovens a não comparecerem e outros jovens a não se inscreverem. E nós não temos, obviamente, os e-mails de inscrição de quem não se inscreveu, mas podemos perguntar àqueles que se inscreveram
quais são as razões que eles veem para seus colegas de turma, né, não participarem. Não precisam perguntar apenas das suas razões pessoais, mas da percepção que os estudantes do ensino médio têm sobre a participação no Enem. Então vamos fazer uma pesquisa que possa ser possível até o final de março, para a gente já poder utilizar essas ferramentas, esses dados para o Enem desse ano. E, se for necessário, fazer uma pesquisa maior, né, depois, para que a gente possa tomar decisões futuras em relação a qualquer decisão em relação ao Enem. As notas do Enem podem ser utilizadas para ingressar em universidades públicas e privadas através do SISU, FIES ou ProUni. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, está passando por reformulação e deverá ser relançado em março. As inscrições para o SISU são feitas exclusivamente pela internet entre os dias 22 e 25 de janeiro. Já o edital do ProUni será publicado na próxima quarta-feira. 1/4 dos cursos, 1/5 dos cursos são acessíveis a 50% a 60% dos estudantes que participaram do Enem. Não é uma competição para poucos. É a porta de acesso democrática e aberta a todos os brasileiros que concluem o ensino médio para o acesso à educação superior pública, o ProUni, o SISU. O Enem é uma política que garante equidade, que garante democratização no acesso. O presidente Lula sancionou o programa Pé de Meia, que cria um incentivo a alunos de baixa renda para concluir os estudos. O governo ainda vai definir critérios, valores e formas de pagamento do benefício. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula sancionou o programa Pé de Meia, medida que deve conceder uma poupança mensal para estimular estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único a concluírem o ensino. Os valores serão depositados em conta a ser aberta no nome do aluno, que pode ser uma poupança social digital. Para a modalidade Educação de Jovens e Adultos, os estudantes elegíveis estão na faixa entre 19 e 24 anos. Um ato conjunto a ser desenhado pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad, vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Segundo o MEC, o objetivo do incentivo é enfrentar um dos maiores desafios atuais da educação: a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio e o ingresso ao ensino superior. O ministro Camilo Santana informou que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o diploma do ensino médio. De acordo com ele, a redução da evasão escolar e o incentivo à conclusão do ensino são considerados fatores centrais para garantir o acesso dos jovens a melhores condições de formação profissional e emprego. Mais cedo, durante coletiva de imprensa para anúncio dos resultados do Enem de 2023, Santana revelou que o governo vai pagar um benefício extra para os estudantes que realizarem o Enem no 3º ano do ensino médio. O barco mais antigo do Mediterrâneo, inteiramente costurado à mão, se prepara para o processo de conservação na França, depois de ter permanecido intocado no fundo do mar Adriático, na Croácia, por milênios. A embarcação, descoberta nas águas da península de Istria, será transportada à França para conservação. O barco Zambratija data do período entre o final do século XII e o final do século X a.C., o período de transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Trata-se da descoberta de um barco costurado, que é o protótipo de todos os barcos costurados encontrados no Mediterrâneo, e existem até 64 deles. Como o barco de Zambratija data da Idade do Bronze, ele merece o título de barco costurado mais antigo do Mediterrâneo. Um pescador local que alertou os arqueólogos sobre os restos do barco de madeira, e os cientistas o encontraram em 2008. As propriedades anóxicas do lodo marinho o protegiam do oxigênio, o que teria permitido o desenvolvimento de bactérias nocivas que teriam destruído a madeira. Com cerca de 10 metros de comprimento, restou apenas 1/3 da embarcação. Se olharmos de nossa perspectiva para o período de 3.200 anos atrás, é uma conquista tecnológica do nível de uma nave espacial atual.
Acredita-se que o barco tenha sido usado pelos Ristri, uma tribo local que deu nome à Istria. Nos séculos posteriores, eles podem ter usado esse barco para a pirataria no norte do Adriático, interceptando embarcações romanas que transportavam grãos para abastecer suas tropas. O barco era costurado com cordas de fibras vegetais, cujos vestígios permanecem visíveis na madeira. Antes que os cientistas decidissem retirá-lo da água, uma operação delicada que ocorreu em julho passado, o naufrágio foi protegido com uma construção de metal. Há 7 meses temos bombeado a água e medido a salinidade. Em 1 ou 2 meses, o barco Zambratija estará pronto para a próxima fase de sua conservação em Grenoble. Naš brod će biti, brodska konstrukcija Zambratija će biti spremna za daljnju fazu konzervacije u Grenoblu. Os frágeis fragmentos serão transportados para uma piscina no Laboratório de Pesquisa Arquinucleart, especializado na conservação e restauração de objetos arqueológicos antigos. Quando o trabalho estiver concluído, o barco de Zambratija poderá fazer a viagem final de volta para casa, onde será exibido. Na China, a população diminuiu em 2023 pelo 2º ano consecutivo. O país, que já carregou o título de mais populoso do mundo, agora luta para aumentar as sucessivas quedas na taxa de natalidade, fruto de políticas de restrição impostas às famílias. Os números mostram uma aceleração da crise demográfica no país após mais de 6 décadas de forte crescimento. No fim de 2023, a população nacional, incluindo a população das 31 províncias, regiões autônomas, municípios e militares, mas excluindo os moradores de Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros, era 1.409.670.000, uma queda de 2,08 milhões sobre o fim de 2022. E o número de nascimentos era de 9,02 milhões, com uma taxa de natalidade de 6,39 por mil. O custo da educação, o distanciamento dos jovens em relação ao casamento ou a integração das mulheres na educação e mercado de trabalho fizeram com que a taxa de natalidade diminuísse na China, cuja população contraiu em 2022 pela primeira vez desde 1960. A China pôs fim à sua estrita política do filho único em 2016, imposta na década de 1980 por medo da superpopulação, e a partir de 2021 permite que os casais tenham até 3 filhos. Ultrapassada no ano passado pela Índia como o país mais populoso do mundo, a China passou a tentar impulsionar a taxa de natalidade sem muito sucesso, com subsídios e propaganda pró-fertilidade. Bullying e cyberbullying agora é crime. O texto da nova lei estipula a prática em pena de reclusão e multa. A sanção foi publicada no Diário Oficial na segunda-feira. Com a sanção do presidente Lula, agora os crimes de bullying e cyberbullying, ou seja, quando acontece de forma online, passam a constar no Código Penal, com punição de multa. No caso de cyberbullying, também pode render até 4 anos de prisão. Essas ações de constrangimento e agressões agora são definidos por lei como atos de intimidação, humilhação ou discriminação, realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante a violência física ou psicológica de diversas formas, como verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. O projeto, que havia sido aprovado no Congresso em dezembro do ano passado, cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e do Adolescente, que deverá ser feita por meio de um plano nacional, revisto a cada 10 anos, com metas e ações estratégicas. O texto também propõe que as prefeituras e o Distrito Federal implementem políticas de combate à violência nas escolas, inclusive com medidas preventivas. Em outro trecho, a legislação altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para penalizar o responsável que deixar de comunicar o desaparecimento de uma criança, com pena de até 4 anos de prisão.
A sanção do presidente também amplia para até 8 anos de prisão a pena para quem exibe ou facilita a exibição de pornografia infantil, prática que passa a ser tratada como crime hediondo. Segundo o governo federal, essa nova política tem como objetivo garantir atendimento, inclusive à família, para casos de abuso e de exploração sexual de menores de idade e aprimorar as ações de prevenção e combate a essas práticas. A vacina contra a dengue não deve ter impacto imediato com poucas doses. O Ministério da Saúde deve definir a estratégia de vacinação focada em atender municípios com mais transmissões da doença. Mesmo com a prevenção de iniciar a vacinação contra a dengue já em fevereiro, os impactos da medida de prevenção não devem ser notados em um curto prazo no Brasil. Com isso, especialistas alertam que é importante manter e intensificar as formas tradicionais de evitar a doença. O Ministério da Saúde estima uma explosão de casos em 2024, chegando a 5 milhões. Isso contra 1,6 milhão de casos em 2023. Por limitação na produção, a imunização da dengue deve alcançar pouco mais de 1% da população brasileira neste ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde destaca a necessidade de critérios para a utilização da vacina diante da oferta reduzida. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, não é esperada uma diminuição de casos no Brasil nem para os próximos anos. O impacto vai ser pontual ao público-alvo da vacina. Com isso, os cuidados com o mosquito continuam os mesmos. Além da vacinação, o governo federal repassou 256 milhões de reais a todo o país para reforçar o enfrentamento da dengue. O monitoramento em tempo real dos locais de maior incidência da dengue, chikungunya e zika tem o objetivo de preparar a população e direcionar as ações de prevenção e vigilância para os municípios que são mais atingidos. Agora você vai conhecer uma história motivacional. Nossa equipe de reportagem foi até o interior de São Paulo para mostrar como um senhor de 96 anos de idade conseguiu encontrar no esporte a motivação para a sua saúde e principalmente para a sua vida. Saindo da capital paulista, foram quase 400 quilômetros percorridos para contar essa história impressionante. Com pouco mais de 115 mil habitantes, Catanduva é uma cidade que tem uma personalidade daquelas que dá orgulho de conhecer. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. E a rotina dele começa assim, acordando cedo e preparando as coisas para as atividades. E como todo brasileiro, o seu Guilherme não deixa de tomar um bom café da manhã. Com o café da manhã tomado, agora sim, o ponto-chave dessa história toda começa. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Desde que eu sempre gostei, de praticar algum tipo de esporte. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? O seu Guilherme tem gás de sobra. Qualquer coisa é válida, desde exercícios na academia e até mesmo a corrida. Eu corro de 2 a 3 vezes por semana. Não gosto muito de correr 3, eu gosto de correr 2 vezes por semana. Agora, a natação e a musculação, eu gosto muito de fazer. E geralmente eu faço. Agora, no verão, eu faço menos musculação e mais natação. Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme.
E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou. Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu e chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso. Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. E as competições, somadas à motivação e uma boa alimentação, levaram o seu Guilherme a patamares que nem ele mesmo sabia que era possível. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Mas pode ser um engano seu achar que, mesmo com 96 anos, o seu Guilherme pensa em parar. Nada disso. Ele tem até planejamentos para as próximas competições. Agora eu estou me preparando para este ano aqui bater recorde. Mas também, se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? A chegada no clube de tênis da cidade de Catanduva já demonstra o porquê do seu Guilherme ser tão vencedor. Ele mal chega no clube e vai direto à academia. A atividade feita corpo aquecido. Bora pra piscina, que ainda tem treino para ser feito. É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E é aqui nessa piscina que o seu Guilherme passa boa parte do seu tempo. Um ambiente em que ele se sente tranquilo e muito confortável. Seu Guilherme, fala para mim, como você se sente na piscina? Ô Marcos, eu me sinto realizado aqui, rapaz. Isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma gostosura. Quer dizer, além do esporte que você faz, o prazer que você sente. E até mesmo o professor de natação fala sobre a relevância de ter alguém como o seu Guilherme na piscina e a importância desse esporte para a saúde, desde a criança até os adultos. A natação ajuda a desenvolver tudo. Como a gente fala, é o esporte mais completo que existe. Então ela vai ajudar a criança a desenvolver não só a respiração, mas como tônus muscular, vai desenvolver o crescimento. Às vezes a criança tem algum probleminha, alguma coisa para crescer mesmo, ela vai ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver mais, e não só fisicamente como mentalmente. E o seu Guilherme é uma referência nesse sentido. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus. Eu acho que ele me protege muito. Eu sou muito protegido. É, seu Guilherme, definitivamente chegar nessa idade não é para qualquer um. Mas quem sabe essa história não sirva de exemplo para tantos outros idosos que possam encontrar no esporte a motivação para uma vida melhor. Todos os brasileiros agora têm um novo prazo para trocar de documento. As regras já mudaram. A partir de agora, os estados brasileiros passam a emitir este documento de identificação. A nova identidade está mais completa e adota o número do CPF. A principal mudança nessa nova carteira é que deixa de ser a numeração do registro geral e passa a ser a numeração do CPF. E para isso, o cidadão tem que estar com o CPF regular. É um documento mais completo que a pessoa pode colocar outros documentos nessa carteira, né? Pode colocar CNH, numeração de CNH, título de eleitor,
tipo sanguíneo, doador de órgãos e o tipo da doença que ela tem. Só que não vai sair no papel, vai sair no RG digital no portal do Gov.br. A Luciana Delmondes teve que tirar uma nova carteira de identidade e aprovou a mudança. Eu achei muito mais fácil, né? Sempre quando nós vamos em algum local, RG, CPF, agora não, agora o RG vai ser substituído pelo CPF, um único número, né? Então acredito que com certeza vai ser muito mais fácil até para a gente poder memorizar e deixar somente o CPF, né, na nossa identidade. O documento antigo é válido até 2032. Já o novo documento tem prazos distintos de validade. Para crianças de 0 a 11 anos, a validade é de 5 anos. Para quem tem de 12 a 59 anos, a validade é por 10 anos. Já para quem tem acima de 60 anos, a validade é indeterminada. Antigamente, as pessoas de boa fé, poderiam ter 27 RGs com a mesma qualificação. Uma pessoa de má fé, de repente, exemplo, ela achava sua documentação, sua certidão, você perdeu. Ela ia em outro estado fazer uma RG e utilizar esses dados para fazer algo ilícitos. E hoje não. Hoje vai dar mais segurança à população, porque os dados biográficos vão estar interligados em todo o Brasil e uma pessoa lá do Rio de Janeiro pode fazer uma segunda via no Mato Grosso do Sul. A primeira via da carteira de identidade é gratuita e o agendamento está disponível de forma online no endereço serviços.sejusp.ms.gov.br. Pelo decreto federal, não tem custo quem tirar a primeira vez a nova carteira. Se ele for tirar a primeira vez a nova carteira, já tem seu RG antigo, não tem custo. Mas se ele perdeu e for tirar novamente a nova carteira, ele vai ter um custo que cada estado tem o seu valor. O governo federal avalia tributar as compras internacionais de até $50. A intenção é usar as taxas para bancar a desoneração da folha. Técnicos do Ministério da Fazenda estudam alternativas de arrecadação que possam compensar a eventual manutenção da política de desoneração da folha de pagamentos. A decisão cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já avisou que só dará a palavra final após conversar com o ministro Fernando Haddad na próxima semana. Até lá, as equipes testam sugestões apresentadas por parlamentares e membros do governo na busca de recursos que permitam financiar o fim do programa. Uma delas é a taxação de compras online dos sites no exterior, com um valor inferior a $50. Atualmente, a tributação federal está zerada e só há incidência de imposto estadual, o ICMS, de 17%. Em conversas reservadas nos últimos dias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou a possibilidade sobre a mesa, assim como o remanejamento de parte dos recursos que são destinados ao fundo eleitoral de R$4,9 bilhões. O entendimento é que não é possível rejeitar a medida provisória baixada pelo governo e que revogou a desoneração da folha de pagamentos sem encontrar uma saída para compensar os custos com o programa. O risco é colocar em xeque o ajuste nas contas, que teve efeito positivo em 2023, com a queda da inflação e o corte da taxa básica de juros. E olha só, uma inusitada modalidade de futebol chamou a atenção em Las Vegas. 5 jogadores de um lado, 5 de outro. O objetivo de todos é o mesmo: defender seu time e marcar um gol. Nada de bandeirões ou cantos de torcida. O alto zumbido indica que uma partida de futebol de drone está sendo disputada no momento. A inusitada modalidade foi uma das atrações da Consumer Electronics Show, feira anual de dispositivos eletrônicos em Las Vegas. 5 drones vermelhos enfrentam 5 azuis, todos controlados remotamente de fora do campo de jogo. A partida tem 3 tempos de 3 minutos cada e a ação é rápida. Protegidos por escudos em forma de globo, os drones decolam em busca do gol, e só pode ser marcado por um aparelho específico, o artilheiro da equipe. Para marcar um ponto, o drone deve passar pelo aro adversário, que fica suspenso a 3,5 metros de altura e se acende quando sai um gol.
Esta é realmente uma arena de competição. Temos os gols e as traves. E quando esses drones estão voando, você tem poucos centímetros para controlá-los. Então é algo que requer muita precisão. Criado na Coreia do Sul em 2016, o futebol de drones está se expandindo e uma primeira Copa do Mundo já tem data marcada. 우리는 드론 축구 하나가 레저 스포츠의 메이저가 되기를 원합니다. Vai haver uma Copa do Mundo em 2025 na Coreia do Sul. E eu sonho que esse esporte seja praticado independentemente do gênero, do tipo de pessoa e também por aqueles com deficiência. Espero que se torne um grande esporte praticado por todos. 그래서 첫 번째 월드컵 대회를 내년 2025년에 대한민국 전주에서 할 겁니다. Desde a sua criação, o futebol de drone conquistou fãs de 20 países, mas é de longe mais popular na própria Coreia do Sul, onde existem mais de 2.000 equipes. O país asiático também é o único a contar com uma liga profissional da modalidade, que sonha em um dia arrastar multidões como o primo mais famoso. O segundo submarino de fabricação franco-brasileira já chegou ao Brasil. A embarcação, chamada de Humaitá, tem 71 metros de comprimento e foi projetada para atingir uma velocidade de até 37 km por hora. Depois do primeiro da série, chamado Riachuelo, o submarino Humaitá é o segundo de propulsão convencional comissado pela Marinha do Brasil e ajudará a proteger a chamada Amazônia Azul, área marítima que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que conta com minas e outras riquezas naturais. São 5.700.000 quilômetros quadrados de oceano, mais da metade do território brasileiro, e é desta faixa d'água que o Brasil retira a maior parte do petróleo e do gás natural, e quase a metade do pescado. Esta é a rota de quase todo o comércio exterior brasileiro. Equipado com torpedos e mísseis pesados, o Humaitá tem mais de 70 metros de comprimento e pesa mais de 2 toneladas. A tecnologia escolhida pela Marinha é francesa, dos submarinos Scorpion, que usa motores diesel elétricos. O processo de transferência de conhecimento é amplo. No navio atômico, último do pacote binacional contratado, a participação da engenharia do Naval Group está limitada às partes não nucleares. Os submarinos convencionais têm uma capacidade operativa de até 80 dias no mar, podendo ficar submersos por até 5 dias sem necessidade de vir à tona para influxo de ar aos motores a diesel, o que garante um grande raio de ação, podendo ir sem paradas, por exemplo, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. A nova embarcação passou por testes rigorosos, fundamentais para avaliar a segurança do submarino e a prontidão da tripulação, conforme destacado pela Marinha. O projeto franco-brasileiro prevê ainda a construção de outros 3 submarinos. Na Itália, foi inaugurado um trem que faz o trajeto da cidade de Roma até os Alpes italianos. Quem quer aproveitar a paisagem que essa viagem proporciona precisa correr. O trem não vai ficar em operação por muito tempo. Vamos entender melhor? Os turistas que passarem por Roma entre janeiro e fevereiro terão mais um passeio para aproveitarem. Recentemente, um trem turístico, batizado de Expresso Cadore, foi inaugurado na cidade de Roma, na Itália, e leva seus passageiros até a estação de esqui Cortina d'Ampezzo, que é uma das portas de entrada para a cadeia de montanhas ao norte dos Alpes italianos, considerado patrimônio natural pela Unesco. Vale destacar que o trajeto entre as duas localidades demandará tempo e organização. As viagens ocorrerão em todos os fins de semana até o dia 25 de fevereiro. O trem conta com viagens noturnas aconchegantes, com saída de Roma marcada para as 9h40 da noite das sextas-feiras e com chegada no seu ponto final na estação de Calauso, às 8h do sábado. Na estação, mais uma viagem aguarda os turistas, que devem pegar um ônibus, os levando até a estação Cortina d'Ampezzo. Para a volta, o trem sairá da estação Calauso às 9h da noite do domingo, com previsão de chegada em Roma às 6h40 de segunda-feira. A viagem de trem, tanto na ida quanto na volta, tem paradas intermediárias e quem pegar o trem
vai aproveitar momentos únicos com paisagens incríveis e muitas memórias. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.